agora a gente vai falar de um assunto muito importante, Agosto Lilás, mês de conscientização e combate à violência contra a mulher. Você sabia que a cada 3 horas uma mulher é vítima de violência no Brasil? Pois é. Esses dados divulgados este ano por um estudo da Rede de Observatórios da Segurança mostram um aumento de 22% nas ocorrências em relação a 2022. O relatório destaca ainda a necessidade urgente de políticas públicas para evitar a violência e proteger vidas. A Lei Maria da Penha é uma peça fundamental nesse combate, oferecendo uma rede de apoio e proteção às vítimas de violência doméstica. No entanto, o que é mais necessário para enfrentar a violência doméstica e familiar contra as mulheres? Hoje a Lei Maria da Penha completa 18 anos e para aprofundar essa discussão, a gente conversa com a advogada criminalista Isadora Barbieri. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Boa tarde, Isa. Boa tarde, tudo bem, Abi? Muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, boa tarde a todos e todas. Estou muito feliz de estar aqui e também por esse espaço para a gente falar desse assunto tão importante. Tão importante e que eu não sei se é positivo ou não, mas quando a gente fala de números de ocorrências, estão aumentando. Isso de uma certa forma é positivo, talvez porque as mulheres estão conseguindo falar mais sobre o assunto. Pode ser isso, doutora? Pode ser isso também, é sinal de que as mulheres estão agora tendo mais coragem de quebrar esse ciclo da violência, né? Então isso é reflexo também dessa voz que as mulheres estão tendo, muito por conta dessa conscientização que a gente está vendo cada vez mais, e a Lei Maria da Penha é, claro, protagonista nesse cenário. Com certeza. Quais são os direitos? Como que a gente pode caracterizar uma violência doméstica, doutora? Então, a gente precisa olhar porque a gente fala muito do ciclo da violência. O que acontece? Esse ciclo foi estudado pela psicóloga norte-americana Lenore Walker. E ela nos fala o quê? Que a gente tem que prestar atenção nas fases. Então, a primeira fase é aquela, assim, do aumento da tensão, que começa quando, às vezes, ali o companheiro tá ficando nervoso por coisas banais do dia a dia, sujou a roupa, ou o cachorro que tá ali e tal, e aí começa a ficar nervoso e começa a querer descontar na esposa, na namorada. Essa é a fase de aumento da tensão. A segunda fase é o ato de violência, que pode acontecer com uma violência verbal, psicológica, física e patrimonial. E aí tem a terceira fase, que é a fase do arrependimento, do comportamento carinhoso, que a gente também chama de fase de lua de mel, que é quando feitas promessas, eu vou mudar, não, vou melhorar, e aí volta de novo para esse ciclo. Então é aí que a gente vai começando a detectar um cenário de violência doméstica. E aí os direitos que a Lei Maria da Penha prevê é justamente tirar a mulher desse tipo de situação de risco. Então a Lei Maria da Penha, ela prevê a possibilidade dessa mulher vítima de violência doméstica, junto com seus filhos menores, irem para um abrigo especializado, se ela não tem condições de ir para um outro local. Também tem uma medida protetiva que determina o afastamento do agressor do lar. Então essa mulher, ela pode requerer essa medida protetiva numa delegacia da mulher, e aí a própria polícia, por meio de um oficial de justiça, vai cumprir este mandado de afastamento do agressor do lar, e a mulher vai poder ficar no lar, né? E com isso a gente também tem as patrulhas da Maria da Penha, que em situação de risco ela pode ligar no 180 e requerer ali o apoio, porque ela tem uma medida protetiva deferida. Então são vários os direitos que a Lei Maria da Penha prevê, é uma lei muito rica, sabe, Abi? Então é muito importante que as mulheres conheçam essa lei, porque elas podem utilizar, pedir uma medida protetiva, requerer, por exemplo, nos juizados de violência doméstica também a decretação do divórcio. Infelizmente não é possível ali a questão da partilha de bens, né? Então isso às vezes gera muita dúvida. A partilha de bens, essa parte patrimonial vai ser discutida na esfera de família própria, mas a questão da decretação do divórcio, para aquela mulher já ter o divórcio decretado, ela pode requerer na esfera especial do juizado da violência doméstica, porque assim ela já pode, com certeza, seguir a sua vida, dar os próximos passos, e isso a Lei Maria da Penha garante. Também outro importante direito que eu queria destacar aqui é a proteção patrimonial, que infelizmente tem situações ali que às vezes na base da confiança familiar, aquela mulher, ela acaba assinando uma procuração, por exemplo, de plenos poderes. Não, eu confio, né, o meu marido para cuidar do nosso patrimônio, e às vezes acontecem situações com o nome daquela mulher. Quando ela vai ver, tem várias dívidas, tem várias situações. Então, uma medida protetiva muito importante é essa, que ela pode requerer ali, o juiz determina o cancelamento total de uma procuração assim, e determina ainda que seja feito um calção de parte dos bens que foram desviados indevidamente, sem autorização daquela mulher. Então, são direitos importantíssimos que a Lei Maria da Penha ela garante, e por isso que hoje é uma das melhores leis do mundo quando a gente fala em igualdade de gênero, e que todas as mulheres brasileiras precisam conhecer a fundo.
Com certeza, doutora. Você explanou muito bem. E quando a gente fala da medida protetiva, né? Às vezes as mulheres vão até a delegacia e procurem delegacias da mulher, né? Que as pessoas estão melhores orientadas para te atender, porque eu acho que deve ser muito sensível chegar a algum lugar, falar sobre algo que aconteceu ou que tem acontecido na sua casa, que você, às vezes, mulher, se sente culpada, não se sinta culpada, porque eu acho que é a pior sensação do mundo, né, doutora? E é importante que as delegacias realmente tenham pessoas, né, orientadas para te atender, porque isso vai fazer toda a diferença. Mas a gente já fala sobre isso também. Mas quando você fala da medida, não basta apenas a mulher chegar até a delegacia e pedir, ela tem que ser sancionada, é isso? Seria essa palavra, doutora, para que ela comece a funcionar, ou a partir do momento que a mulher denuncia, essa lei já está funcionando? Ela pode ir até uma delegacia da mulher, fazer o pedido diretamente para o delegado ou delegada, e que ele pode conceder ali na hora. Já tem uma lei do ano passado que prevê essa possibilidade, mas ainda até a gente ter uma regulamentação melhor, o que acontece hoje? A mulher, ela chega na delegacia da mulher, pede a medida protetiva, é tomado o depoimento dela, responde um questionário e a delegacia submete para um juiz ou juíza de plantão que está vinculado ali à esfera da violência doméstica no fórum. Em até 48 horas tem que sair a concessão dessa medida protetiva e ela vai ser informada para essa mulher muitas vezes pelo próprio WhatsApp, ou ela vai ser intimada por meio de um oficial de justiça e então são esses os detalhes. Também é possível que a mulher ela requeira a medida protetiva de urgência pelo próprio site da Polícia Civil de São Paulo. Só que eu não recomendo quando é caso de violência física, porque se a mulher foi agredida fisicamente, é o ideal que ela compareça a uma delegacia da mulher, porque lá eles vão encaminhá-la para o Instituto Médico Legal para poder fazer o exame de corpo de delito, que é uma prova importante depois no futuro processo criminal, para que haja uma reparação devida ali nesse tipo de caso. Quando a gente fala dos avanços da lei, né, e todo mundo quando vem falar da lei, a gente fala, é uma lei muito boa, né, mas ela ainda não funciona 100%. Talvez por quê, doutora? Por falta de estrutura policial, por exemplo. A gente não tem policiais suficientes para fazer essa patrulha e a gente sabe que não é um problema da polícia, mas sim de estrutura, enfim. Isso seria alguma das coisas que poderiam melhorar? O que a gente poderia melhorar para que ela fosse realmente mais efetiva? Com certeza, o que você trouxe é muito importante. Essa falta de pessoal muitas vezes compromete, porque as delegacias têm muitos inquéritos, muitos boletins de ocorrência e muitas vezes o pessoal da delegacia não dá conta, não tem tantas viaturas também que ficam por conta dessa patrulha da Maria da Penha, né? Quando a mulher vai entrar em contato para informar que houve a quebra da medida protetiva, que ela está em situação de risco. Muito também a questão do próprio aparato do judiciário, né? São muitos processos e não tem tanta celeridade, porque às vezes não tem juízes o suficiente para dar conta de tanta demanda. Uma outra ponto importante que a lei prevê é que tenham cursos de conscientização para os agressores, né? E não são todas as cidades que disponibilizam desse aparato também psicológico, até para atender as mulheres e para atender os agressores. Então, é muito importante que a gente consiga cada vez mais recursos para que a lei ela seja mais efetiva na prática. Mas em comparação a 2007, por exemplo, que foi o primeiro ano da lei, a gente já tem hoje muito mais adesão do próprio judiciário também, que antes os juízes não aplicavam, não tinha uma conscientização. Agora está muito mais sendo encampada aí no judiciário, a gente vê resultados efetivos, mas como você comentou, não está 100% ainda. Mas uma coisa que é importante, a gente sempre fala, né, doutora, e acho que você deve aconselhar todas as mulheres, é a gente ter alguém para amparar, né? Então, assim, tem muitas ONGs, a família tem que estar muito perto de você, é uma forma de você também se sentir protegida, né? A gente tem um depoimento aqui de uma moça que faz parte de uma ONG e ela vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho dela com as mulheres. Meu nome é Márcia Pierre, eu sou advogada em Ribeirão Preto e gestora social numa organização da sociedade civil sem fins lucrativos, fundada por mim, por minha família, em 2007, ofertando serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes, até 2015, quando nós observamos, através de um olhar técnico e humanizado, a falta de apoio e de escuta, acolhimento de mulheres que viviam naquela comunidade em situação de violência doméstica e outras vulnerabilidades sociais. A violência contra a mulher nada mais é do que ação ou omissão que visa praticar dano, lesão,
seja ela psicológica, física, patrimonial, sexual, moral, virtual, contra a mulher pelo fato dela ser mulher. A mulher acredita dentro desse ciclo que o agressor vai mudar, que o agressor não é daquele jeito, que aquilo aconteceu por uma circunstância isolada, enfim. A mulher tende a ficar presa nesse ciclo a vida toda, vivendo uma vida de violência, porque ela não consegue compreender, ela naturaliza, porque a sociedade naturaliza a violência contra a mulher. O nosso trabalho, Associação Programa de Mãos Estendidas, se encontra nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, como @PME_Mãos Estendidas. O meu pessoal também tem bastante informação, @MárciaPieri. E dizer que as políticas públicas construídas ou em construção para garantir e proteger a vida dessa mulher são fundamentais para o bem-estar de toda a sociedade. Com certeza, não é natural. Violência não pode ser naturalizada e não é natural, né, doutora? Não é natural, de forma alguma. Quando a gente quer denunciar, que seja para ajudar alguém, ou de repente a mulher em alguma situação em casa, o marido chegou, você sabe que pode acontecer alguma coisa, você tem um telefone na mão, o que deve fazer, doutora? Ligar para o 180, que é o canal de denúncias, e imediatamente, né, solicitar esse apoio aí policial, porque é aquilo, né, em briga de marido ou mulher a gente mete a colher sim, para evitar alguma situação mais ainda grave. E os condomínios, né, de São Paulo já tem uma lei estadual que são obrigados a fornecer as câmeras de segurança e comunicar à polícia quando acontece alguma situação de violência doméstica nas dependências do condomínio. Então, o primeiro ponto, gente, nós não podemos titubear, não podemos ficar com medo, porque as denúncias são anônimas, sabe? Então, a pessoa pode ligar no 180 e ficar tranquila que não vai ter a identificação dela, mas ela vai estar ajudando, com certeza, a salvar a vida de uma mulher. A salvar a vida de uma mulher, porque é sério e infelizmente a gente tem muito feminicídio no nosso país ainda, então é necessário sim a gente salvar a vida das pessoas. Eu quero muito que você volte, né? Eu até já falei um pouquinho com você em off aqui, porque eu cheguei a ver algumas coisas e a gente sabe que às vezes, até por medo, por culpa, muitas mulheres voltam a ter uma vida com o agressor. E é importante a gente falar sobre isso, né? Como é feita essa denúncia, se ela realmente continua valendo ou não, quais riscos você está correndo aí na tua casa. Então você pode voltar para a gente falar um pouco mais sobre as mulheres? Com certeza. Contem conosco. Muito obrigada, seja sempre bem-vinda à nossa casa, viu, Isa? Obrigada, parabéns pela pauta. Obrigada. Você de casa aproveite para fazer pergunta, @isadora.barbieri, o site é meloebarbieri.com.br, o telefone é o 11 95344 2598. Eu vou voltar a falar mais uma vez uma coisa que eu falo para vocês, nós não competimos, mulheres, né? A gente tem que ser cada vez mais unida e unidas somos imparáveis. Um beijo para você. Obrigada, tchau, viu? tchau, obrigada, viu? Seja sempre muito bem-vinda à nossa obrigada. casa. Obrigada, parabéns, adorei.